Graça e paz, meu querido e minha querida, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, não se fala de outra coisa a não ser de Jeffrey Dahmer, o psicopata, canibal, matou 17 rapazes, homens, tá? E detalhe, alguns ele comeu. Meu Deus do céu. É muita perturbação. É muito capiroto, irmão. É muito demônio na mente de uma pessoa dessa. E é sobre esta mente demoníaca que eu quero aqui fazer uma análise. E já digo para você, vai ser uma análise mais simples, porque vai que esse vídeo pega mais engajamento e eu trago outras e outras análises a nível médio e mais profundo. Então, eu sou um produtor de conteúdo também. Eu tenho que saber trabalhar, tá bom? Mas eu tenho certeza que você ficando nesse vídeo até o final, você vai receber riquezas espirituais. O meu propósito, então, é fazer uma análise espiritual acerca desta mente demoníaca, o que é que está por trás, que influência demoníaca toma a mente de uma pessoa assim. Sobre isso que eu quero falar. Meus queridos, essa série que está sendo publicada e divulgada e muito assistida pela Netflix sobre a vida de Jeffrey Dahmer. Irmãos, está causando um alvoroço no mundo todo. Eu já digo para você que é sensível a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de tema, apesar que eu não vou ficar aprofundando em cada crime, não. Aqui vai ser legal. Mas você que vai sair daqui às vezes para procurar série, se você tem estômago fraco, eu aconselho a você, não assista. Porque ao redor do mundo tem muita gente tendo pesadelos, dando ataques emocionais depois de assistirem, tá? Ataques de fobia, gente que está procurando psicólogo e psiquiatra porque está perturbado. E tem os outros perturbados que estão glamorizando, como uma mulher nos Estados Unidos que tatuou a cara dele no seu corpo. É muita perturbação. Meus irmãos, antes de continuar então, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito. Se você está aqui no Facebook, seguir a nossa página ou curtir a nossa página. Faça isso agora. Ao se inscrever no canal ou na página do Facebook, ativa o sininho das notificações para você receber conteúdos como esse, e também nós postamos aqui conteúdos de oração. Mas se você fala assim, não, eu queria ficar só com conteúdos de devocionais de oração. Eu sou um pastor e trabalho aqui no YouTube há muitos anos e tenho um grande trabalho de oração. Só que agora eu estou direcionando as pessoas a um outro canal secundário que é só para devocionais de oração. Campanhas de oração, momentos de oração, palavras, coisas abençoadas também. Inclusive que gera muito milagre na vida de milhares de pessoas. Eu passo aqui os testemunhos de grandes bênçãos que Deus tem feito. Se você também quer participar do nosso canal só de oração, eu vou indicar para você. É o primeiro link aqui nas descrições. Vai estar escrito assim, ó, canal de oração. Clica, que quando você clicar, você vai direto já para um vídeo de oração para receber mais de Deus, tá bom? Aqui também eu posto esses vídeos, mas lá eu tô separando só para oração, tá bom? E, ó, o joinha, meu irmão, o gostei, o like. Já deixa o seu like aí no vídeo, capricha aí, comenta, tá? A análise que eu vou fazer aqui agora é uma análise simples. Por quê? Vai que esse vídeo pega um hype também. E aí eu vou ter que fazer outros vídeos sobre esse assunto. E eu confesso para vocês, irmãos, eu tenho muito conteúdo para falar sobre o que é que está por trás desse tipo de gente psicopata que vive em alto nível de trevas, alto nível de opressão e manifestação demoníaca. Essa é a verdade, tá? Então, bora lá falar sobre Jeffrey Dahmer.
Nessa análise, eu vou falar sobre um conceito primário para quem trabalha e mexe ou quer entender sobre libertação, tá? Eu quero falar sobre a adoção espiritual. A pessoa que é adotada por espíritos malignos. Isso acontece em muitos casos. Queridos, o tema que eu escolhi para essa análise é personificação demoníaca. O que é isso? A personificação demoníaca é como se a própria pessoa se tornasse o diabo, o demônio. Então isso é uma personificação demoníaca. A pessoa se torna o que aquele demônio é. E isso é uma regra, é uma lei, é um entendimento que há no mundo espiritual. E não só quando eu falo a personificação demoníaca, este princípio espiritual, ele é praticado também pelo lado bom, pelo lado de Deus, pelo lado de Cristo, do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele dizia na oração dele, a oração chamada oração sacerdotal, que ele orava pelos discípulos. Ele dizia: Pai, que eles, os meus discípulos, se tornem um só comigo, como eu sou um só contigo. Então aí nós temos a unidade espiritual, a plena unidade espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele dizia o seguinte, se eu morrer hoje, se eu morrer agora, para mim é lucro. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha o nível de maturidade, de espiritualidade, de unidade. Para ele não fazia nem mais sentido nada que não fosse Cristo. Viver a vida de Deus. Imagina agora isso do lado contrário. Imagina agora alguém falar: já não sou mais eu que vivo, é o diabo que vive em mim. Isso acontece? Acontece. A pessoa, irmão, ele vai andar manifestado, tá? E tem pessoas que têm uma habilidade. Aí eu poderia entrar em muitos outros assuntos aqui. E tem pessoas que têm uma habilidade, ele desenvolve uma habilidade espiritual ele incorpora, ele manifesta, mas ele fica consciente. Algumas pessoas têm essa habilidade. Alguns pastores desconhecem essa habilidade. Alguns pastores dizem que não pode, quando o demônio incorpora aquele modelo de libertação tradicional. Ele toma o consciente. Tem pessoas que ele sai do corpo. O espírito entra, ele sai do corpo. Ele está vendo ali fora do corpo o demônio usando ele e ele está consciente. Quando ele sai, ele lembra de tudo, porque ele viu. Mas ele diz: não foi eu que fiz isso. Foi o espírito, o demônio, o mal que estava incorporado em mim. A personificação demoníaca é este nível espiritual de trevas que uma pessoa chega a ser o próprio diabo. Meus queridos, para acontecer este nível de personificação demoníaca, não é da noite para o dia. Há um processo contínuo e gradativo aonde os demônios vão seduzir a pessoa, vão enganar a pessoa, vão manipular na mente pensamentos negativos, malignos, esquisitos, desejos de todo nível. E a pessoa, conforme ele vai vendo que ele cedeu para um desejo estranho, vai colocando outro, até ficar uma coisa sem limites. Uma outra coisa, ele vai influenciar, o demônio vai influenciar nas vontades que a pessoa tem. Daqui a um momento, a pessoa já não consegue pensar o que ele quer, já não consegue desejar o que ele quer e já não consegue fazer o que ele quer. A pessoa está totalmente dominada pelas trevas. Se você me perguntasse qual é a principal porta de entrada para este nível de trevas começar na vida de uma pessoa. E eu vou falar para você, e não é só de um psicopata como esse, é de qualquer pessoa. Existe uma porta
que está aberta na vida de muitas pessoas e ainda não foi selada. Por isso que tem gente que ainda é bombardeada pelas trevas. Eu, ao longo de muitos anos trabalhando com libertação, com batalha espiritual, comecei a observar esta porta. Sabe qual é o nome dessa porta? Identidade. Se você for parar para pensar, todos nós temos crise de identidade. E em certa parte da nossa vida, quando a gente vai ultrapassando as fases da vida, criança, adolescente, adulto, e até mesmo já na fase de idoso, tem muita gente ainda com crise de identidade. A identidade ela é tão importante porque ela define quem você é, aí junta personalidade, caráter, e a identidade pode te dar um destino espiritual. O diabo, ele quer adotar as pessoas, aí é que eu vou entrar na adoção. Por causa que tem pessoas que têm crise de identidade, eles não sabem quem são, em quem se espelhar, ele fica procurando espelhos, ele tem uma sede, ele tem uma fome de querer ser algo ou alguém. Adoção, porque todos nós, meus irmãos, precisamos de ter essa revelação da adoção para os demônios não virem e nos adotar no mundo espiritual. Quando nós recebemos o espírito de adoção que clama, o nosso espírito ele fica clamando, Pai, 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 ele está pedindo adoção. Quando ele não consegue essa adoção por meio de Deus, o Espírito Santo, de Jesus, como o Espírito está clamando, Pai, 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 ele quer uma identidade, ele quer ser reconhecido, ele quer essa adoção. O Espírito está clamando e você às vezes não vê, não sabe, não entende. Os demônios vão vendo aquilo lá. Não tem ninguém que vai adotar, eu vou adotar. Meus queridos, uns anos atrás, deixa eu contar uma história para você aqui. Trouxeram uma moça para mim, 14, 15 anos, que já tinha rodado um monte de igreja. Essa moça, ela queria se ver livre do sentimento, dos pensamentos e da vida ruim que ela estava vivendo. Aí, o quadro era o seguinte: surtos psicóticos, às vezes quebrava tudo dentro de casa, depressão, muito choro, já tinha tentado se matar várias vezes, 14, 15 anos. Olhei para ela, vestida de preto, irmãos, tudo de preto. Tava ali meio com o pessoal do cemitério, daquelas bandas, você entendeu, né? Para eu não ficar aqui enrolando. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Só que dentro dela tinha um desejo de querer se livrar daquele mal, entendeu? Quando eu fui orar por ela, o pessoal já tinha dito, pastor, muita gente já orou, não manifesta, não faz nada. Às vezes dá esses surtos, manifesta aí dentro de casa, mas quando vai orar, parece que o diabo foge. Falei, então, vamos orar, né? Tentar fazer alguma coisa por ela. Quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e comecei a orar, o Espírito Santo falou ao meu ouvido, diga para tal demônio que adotou ela quando ela tinha tantos anos, para ele se manifestar. Irmãos, coisa de louco. Eu falei, demônio, você que adotou ela em certa idade e está fazendo isso, isso, isso e isso. Foi na hora o bicho... Mas pensa num demônio bravo. Aquela menina de 14, 15 anos, irmãos, tomou uma força que, meu Deus do céu. E ali, nos primeiros segundos que manifestou, se pudesse, quebrava tudo e arrebentava nós. Eu segurei e já dei uma ordem para os anjos amarrar. E aí eu comecei a ministrar. Depois eu expulsei e comecei a conversar com ela. Pensa numa cura na alma. Aí eu descobri rejeição dos pais, da família, da sociedade, um monte de coisa, irmãos, na mente daquela jovem. E enquanto eu fiquei naquela igreja, uns 2 anos naquela igreja local, eu via ela, depois da libertação, não sei como ela está hoje, mas depois daquela, era outra pessoa, sorridente, alegre, aquelas roupas pretas, aquelas caras assim de gente morta, já não tinha mais, entendeu?
Quando eu estava saindo dessa congregação, me lembro que ela já estava até se relacionando com um jovem da igreja. Feliz, abençoada. Can you pinpoint that? Is there a sense for when that really began to happen with you, Jeff? I think it was around age 14 or 15. Started having obsessive thoughts of violence intermingled with sex. And it just got worse and worse. No caso, por que eu estou falando isso? No caso do Jeff, há elementos que a gente podemos extrair. Porque, segundo o que eu pesquisei, assisti alguns vídeos, vi a série. A série não conta tanto da infância dele. A série vai falar ali da fase adulta dele e no momento que ele vai começar a cometer os crimes. Há uns relances só da infância, né? Mas, segundo o que se conta, a mãe do Jeffrey, quando estava grávida dele, é um negócio estranho. Parece que ela já queria rejeitá-lo. Porque quando ela estava grávida, ela passou muito mal, enjoando, tendo ataques que pareciam ataques epiléticos. Se tremia, revirava os olhos e muitos espasmos. O pai, quando via a mãe que estava grávida, ele ficava assustado, levou para o médico. E ela passou uma boa parte da gravidez tomando remédios antidepressivos e drogas pesadas. E depois que ele nasceu, ela continuou hipocondríaca e com depressão. Mano, parece que é uma coisa, já ali no começo da história dele, já é uma história assombrosa. Would lock tightly in place, and her whole body would grow rigid and begin to tremble. During these strange seizures, her eyes would bulge like a frightened animal, and she would begin to salivate, literally frothing at the mouth. O pai também relata que o Jeffrey veio em um momento que eles não queriam. A mãe não queria engravidar, então ela já começa a rejeitar ele desde o começo da sua história. Desde o ventre ela já rejeita aquela criança. Não é à toa que alguns relatos, mas quando ela vai ser entrevistada, alguns relatos dizem que ela não dava a mínima pro Jeffrey, entendeu? Deixava ele fazer o que ele quisesse, não dava amor, não dava atenção. Também devido ao estado psicológico dela, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas que conviveram com eles ali perto, os vizinhos, pessoas próximas, diziam que ela nega tudo, diziam que ela não dava atenção nenhuma para ele. Então, desde cedo ele sofreu com a rejeição e com o abandono dos pais. O ambiente familiar dele era um ambiente insalubre, um ambiente terrível, de muita briga, muita discussão, apesar deles não chegarem a vias de fato agredir fisicamente, mas era perturbação, briga, gritaria o dia todo. E o Jeffrey ficava no meio desse chumbo trocado. What do you remember about your parents arguing when you were growing up, and what effect that had on you? It was unnerving, depressing, made me angry sometimes. I'd leave the house, go out in the woods and sulk, brooding, wondering why they had to have such a rough relationship. Most of the time they didn't seem to get along too well together. I never knew what the real underlying problems were. I didn't feel it was my place to ask. Jeffrey, ele começa a ter uma curiosidade fora do comum com animais mortos. Started branching out, dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into this. Why, I don't know. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. Em entrevistas ele dizia que gostava muito da textura da pele e dos ossos. E o pai dele, por ser um químico, meu irmão e minha irmã, ele
ensinou e viu que o filho tinha essa curiosidade e ensinou ele muitas coisas sobre química. Então, ele pegava carcaças de animais mortos, às vezes ele pegava o carro e saía para procurar essas carcaças e fazia experimentos químicos de conservação, de destruição até mesmo, entendeu? Ele fazia umas experiências malucas. Então ele já tinha esse fascínio pela morte. Aqui a gente já começa a entender que tipo de espírito adotou ele no mundo espiritual. Espírito da morte. Pessoal, a forma como ele matava era um culto à morte. Algumas das suas vítimas ele tentou transformar em um zumbi, em um morto-vivo. Inclusive tem um que ele abriu a cabeça com a furadeira, jogou elementos químicos lá para tentar conservar essa pessoa morta-viva, para ele ter total domínio, abusar sexualmente quando ele quisesse. Was it the killing that excited you, or is it what happened after the killing? No, the killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. I didn't enjoy doing that. That's why I tried to create living zombies with uric acid in the drill, but it never worked. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control, not having to consider their wishes, being able to keep them there as long as I wanted. E eu já vou falando para você e vou deixar para outro vídeo, tá? Que depois dessa série, na verdade, desde aquela época do famoso Lázaro, o ano passado, eu gravei alguns vídeos de comentário que também viralizaram. Lá no Facebook tem um vídeo meu de comentário sobre o Lázaro de 1,5 milhão de visualizações. Desde aquele tempo para cá eu venho estudando e analisando espiritualmente, biblicamente sobre esse tipo de pessoa, entendeu? E assisti muita coisa sobre muito, já vi muitas pessoas aqui no YouTube comentando, especialista, psicanálise, psicólogo, tudo. Eu tenho assistido bastante e entendido muita coisa. De lá para cá eu fiquei pensando, e quando eu encontrar pessoas assim, o que eu faço? E na verdade, irmãos, no fundo a gente encontra, tá? Pastores encontram. E principalmente eu que trabalho com libertação, essas bombas vêm para mim também, que esse pessoal me procura. Ou seja, como essas pessoas me procuram, eu tenho que ter conhecimento. Você também que trabalha com libertação, você que é líder, você que é pastor, também tem que ter conhecimento sobre isso. E, preste bem atenção, tem que ter conhecimento da parte científica, da parte de convivência, da experiência. Com isso, o seu discernimento, o nível de revelação que o Espírito Santo vai te dar é bem maior. Você precisa ter o conhecimento, porque a função do Espírito Santo é fazer a gente lembrar. Quando você não sabe, às vezes o próprio Espírito revela a você ali naquela situação. Como essas pessoas me procuram, chegam pessoas assim, talvez não no nível do Jeffrey, a gente não sabe também que a maioria desse pessoal eles vivem uma vida dupla e bem escondida, né? Mas há casos de opressão demoníaca que beira Jeffrey Dahmer, meu irmão. Ou seja, a gente precisa conhecer pelo menos um pouco. Então, eu tenho me dedicado para conhecer um pouco. E desde aquela época, então, do Lázaro, eu vim orando a Deus e pedindo a Deus mais profundidade, mais revelações sobre essas coisas. Muitas coisas Deus falou já para mim. Para que eu peço isso? Para mim ter estratégia de como orar por alguém assim, entendeu? Que pode ser uma hora que alguém com a história parecida com essa vai me procurar, pedindo ajuda, pedindo oração, libertação. Então, eu tendo conhecimento, eu vou conseguir tentar instruir essa pessoa, entendeu? E fazer um modelo de libertação bom, vamos dizer assim. Apesar que a libertação depende muito também da pessoa desejar e desejar com sinceridade, meu irmão. Não é porque a gente tem um conhecimento e tem a unção e tem a capacidade espiritual que a gente vai obrigar. Deus não obriga ninguém a se libertar. Parte da pessoa. O fruto de arrependimento quem gera é a pessoa. Nós estamos aqui para ser um suporte, para ajudar. E esses dias, agora, 2 semanas atrás, eu estava em oração aqui, meditando na palavra e estava até dirigindo. Quando eu senti uma presença de Deus muito forte, uma alegria, uma força, uma vontade
de glorificar, quando eu vi aqui, dentro da minha cabeça, que eu estava dirigindo e vi dentro da minha cabeça, um espírito maligno. E ele falou para mim, por que que você está me procurando? Quando eu tive essa visão, dirigindo, e eu estou aqui com os olhos abertos e vendo no mundo espiritual, estava dirigindo, foi me revelado pelo Espírito Santo que tipo de demônio e qual é o nome do demônio que atua em casos como o desse psicopata, que influencia muitos desses psicopatas que vão matar. Porque tem até isso, tem gente que é psicopata e não vão tomar esse caminho de matar ninguém, não. Eles agem em outras coisas, mas não em assassinatos. Mas os que agem no assassinato, me foi revelado o nome e que tipo de demônio que é. E vou deixar para falar disso num outro vídeo, numa outra situação. Digo para você, se caso você ajudar, compartilhando, esse vídeo pegar muita visualização, muito like, muito joinha, muita gente, e o povo comentar aí que quer saber. Aí eu venho e conto. Voltando aqui à história do Jeffrey. Quando ele era criança e adolescente. O grande fascínio que ele tinha pela morte. Ou seja, pegava as carcaças dos animais mortos para fazer experiência. Do you remember your earliest experience and earliest interest, fascination with the inside of animals? Where that came from? In 9th grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just... Há relatos também que quando ele se entende homossexual, ele tinha fantasias, tá? Olha aí, irmãos, que coisa perturbadora. Com homens, e principalmente homens mortos. A fantasia sexual dele era essa. Ele conta em entrevista. Há relatos sobre isso. Was there something sexual in the dismemberment of the bodies for you? As time went on, yes, I did get there was a sexual part to that. I started saving the skeletons and preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more deviant type behaviors to satisfy my urges, and so it just spiraled out of control. E quando eu falo para você que existe uma crise de identidade em muitas pessoas, essa própria opção sexual já é uma tremenda crise de identidade. Ah, não sei se sou homo, se sou hétero, se sou isso, aquilo, outro. A pessoa, né, não é o que muitos homossexuais dizem, eu nasci no corpo errado. É uma crise de identidade terrível. É uma outra identidade querendo assumir, entendeu? E luta emocionalmente, psicologicamente e até na manipulação hormonal. E a gente sabe. Então, você percebe, é algo que está fora do controle. Quantas pessoas eu já assisti, já ajudei, já aconselhei nesta situação da homossexualidade? A maioria, para não dizer 90%, eles dizem, é uma coisa incontrolável. Eu não queria ser, eu não pedi, eu lutei para não ser. Aí você começa a perceber. E aqui eu poderia falar de alguns cativeiros espirituais. Por exemplo, o cativeiro dos espelhos. Esses dias atrás eu estava orando por libertação por um rapaz que também vive nessa condição. E além de viver nessa condição, tem uma tendência para feitiçaria, para pai de santo, um tanto de coisa assim. Um dos cativeiros que, quando eu orei por ele estava, era um cativeiro de espelhos, irmãos. Quando eu falo cativeiro espiritual, e você não sabe disso, vou deixar um link aqui nas descrições, está escrito assim, cativeiro espiritual. Vai lá assistir o estudo que você vai entender o que eu estou falando.
Os cativeiros é uma dimensão espiritual de prisão, onde os demônios prendem a alma de uma pessoa e, dependendo do cativeiro, é o que a pessoa vai viver na sua vida. Basicamente isso. Mas preste atenção, o cativeiro dos espelhos, o diabo, ele coloca um monte de espelhos. Quando eu via a pessoa na visão, um monte de espelhos enorme, maior do que ele. Ele virava para um lado, refletia uma imagem. Olhava para o outro, refletia outra. Um monte de espelhos. Para cada lado que ele virava, era uma coisa. E o diabo estava enganando aquela pessoa. Entendeu? Cada lado, não, vocês. Ele olhava, não, vocês. Ele ficava preso ali e não sabia quem ele era. Ele não conseguia fazer assim, olhar para ele e ver quem ele era, porque o diabo fazia a pessoa olhar para os espelhos. Olha que loucura. Só que a crise de identidade, ela não acontece só com a opção sexual. Ela acontece na profissão, o que eu vou ser, o que eu não vou ser, no chamado de Deus. Por que tem muita gente de chamado e não sabe o que fazer dentro da igreja? Crise de identidade. Há uma necessidade, então, de ministrar o espírito da adoção e também falar sobre identidade e destino. Quem você é? E existe uma identidade universal. Quantas vezes eu já preguei sobre isso nas minhas pregações aqui nesse canal? A identidade espiritual. Quem você é no espírito? Tem um monte, irmão, de coisas que você pode extrair dessa identidade. Fogo, relâmpago, raio, poder, rei, sacerdote. Há um monte de identidades que você vai juntando elas todas em você e você vai criando uma personalidade espiritual, uma personalidade de Deus. É outro assunto, mas vamos lá. Então, os espíritos que adotam ele no mundo espiritual é os espíritos de morte. Talvez, desde o ventre da mãe, na rejeição, a mãe queria que ele fosse abortado. Acontece isso também. O que a mãe declara no mundo espiritual, que ninguém sabe, entendeu? Eu queria que essa criança morresse, né? Talvez não tente um aborto, mas fica falando, né? Então, dentro do ventre da mãe dele, pelo que acontecia na gravidez da mãe, a gente pode supor, estou dizendo que é uma verdade, a gente pode supor que o espírito da morte já entrou ali na vida dele. Então ele já foi preso ali, no ventre da mãe, quando ainda era um feto. Há relatos assim, o próprio salmista Davi que diz que a mãe dele concebeu ele em iniquidade. Então há esse entendimento sim, tá? As iniquidades já foram geradas dentro dele. Então o mal já começou desde criança. E não é à toa também que o chamado de Deus para nossas vidas é desde o ventre da nossa mãe. É ou não é? Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. A gente sabe que existe esse entendimento espiritual. Então ali, é meio que a morte já queria pegar ele. É meio que a morte já circulava ele. Ele já tem um fascínio pela morte. O primeiro homicídio, abuso e tudo que ele fez, quando ele estava caçando as carcaças na rua, tá? A carcaça de animais mortos. Ele encontra um jovem que estava pedindo carona. Ele dá carona para o jovem, vê que o jovem está ali voltando de uma balada, meio grogue, oferece para o jovem ir para a casa dele, para tomar umas lá, e aí, neste intervalo, ele acha o jovem muito atraente e tenta dar em cima do jovem. O jovem percebe que ele é homossexual e o jovem não era. Então, meio que ele rejeita o Jeffrey. Quando ele rejeita, irmão, aquilo foi o fim para o Jeffrey. Aí reativa as engrenagens de rejeição e de abandono que ele já vivia dentro de casa. Não é à toa que também tem uma foto que na época que ele foi formar no ensino médio, o Jeffrey, ele não teve a presença da sua mãe, porque a sua mãe fugiu com seu outro irmão para fugir do pai. Ele queria fugir do país. Entendeu? A mãe queria fugir do país. Relacionamento tóxico. E o Jeffrey, no dia da sua formatura, ele estava sozinho. Aí o pai sai do serviço e vai lá, no finalzinho lá, e tira uma foto com ele. Ou seja, a vida dele sempre foi de rejeição e de abandono. Então, quando isso acontece, quando todo mundo rejeita ele, abandona ele,
ele é adotado no mundo espiritual por esses demônios que agora vão começar a trazer essa personificação demoníaca. Com 14 anos de idade, irmãos, ele já era um alcoólatra lá no começo do ensino médio. Então, quando o jovem que não era homossexual resiste ele, não quer, dá um fora nele, ele vai lá e mata ele. About 3 years later, I was 18 years old, driving home. I saw this hitchhiker about a mile from my house. Thought to myself, should I stop and pick him up or should I just keep on going? I wish I just kept on going, but I didn't. I turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. It just seems so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting, just all the parts are there, and they make it possible to make it happen. Drinking a lot during that time, and just I don't know, looking for something to some way to find some fulfillment, some pleasure. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. This was the summer of 1978 when you took your first victim. Right. Once it happened the first time, it just seemed like it had control of my life from there on in. Aí Jeffrey, ele decide que quando vê o corpo daquele jovem morto, ele decide cortá-lo, abrir. E ele sente um enorme prazer quando abriu o corpo. Irmãos, há relatos, talvez nos outros vídeos a gente comenta mais algumas coisas assim. Há uns relatos que ele dizia que quando ele abriu o corpo de um ser humano, que saía aquele vapor quente, né? A temperatura corporal, ali ele sentiu um enorme prazer. Quando o corpo, olha o nível, irmão, quando o corpo daquele jovem estava ali morto, ele diz, agora eu tenho ele no controle, ele se masturbou em cima, ele teve prazer sexual em cima do cadáver. The carcasses up from the road and take them back into the woods. Take them back in the woods, skin them sometimes, slit them all the way open, look at the organs, feel them. There was a sort of general excitement for me. I don't know why. It was exciting to see. Ver se isso não é demoníaco. Ou seja, desde o começo, quando ele guardava a carcaça e fazia as experiências. Quando ele tinha fantasias sexuais com gente que morria. E agora, na primeira morte dele, depois que o jovem está morto, que ele tem prazer sexual, ele está realizando aquilo que os demônios ao longo do tempo bombardearam a mente dele. Depois, quando ele se torna profissional em matar, irmãos, pasme você, ele guardou muito dos crânios das suas vítimas. Esses dias atrás eu falei o que significa o crânio. Lembra naquele estudo que a gente falou sobre Keter, coroa? Crânio, irmãos, é coroa. Nosso crânio é a coroa. Então, quando ele matava e guardava o crânio, o próprio crânio, o esqueleto, né? Jesus ele foi morto e crucificado no Gólgota, que é chamado lugar da caveira. Mas na verdade, Golgolete, que é a palavra crânio, é a mesma que é traduzida como caveira. Então caveira e crânio sempre tem para nós, quando a gente vê o desenho, a imagem, ou encontra talvez um crânio de animal, ou vê um crânio humano para estudo científico, a gente sabe que ali representa o quê? A morte. Então quando ele guardava o crânio, ali era a coroa, irmãos. O espírito da morte que já andava com ele, cada crânio que ele guardava era uma coroa, era um troféu que ele tinha. E isso é de um alto nível de trevas, de perturbação, de opressão demoníaca de alto nível. What was in the box? Well, as I learned later, after the trial, it was
it was one of the human heads, one of the victims, which he then took to his work and put in the locker. Depois ele recebe um laudo dos especialistas que estudam a mente, que ele tinha transtorno de personalidade milítrofe, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico. E vou finalizar o vídeo deixando uma dúvida no ar, para quem sabe a gente fazer um próximo vídeo ou outros adiante. Depois que ele foi preso pelos crimes que ele cometeu, na cadeia, ele recebe a visita de um pastor, que inclusive na série mostra ele sendo batizado nas águas. E na série eles deixam muito... não sei nem como é que é, se é esquisito, se é estranho, se é engraçado, eu não sei o que é. Não sei como que a série quer tratar, mas é estranho, é. Levantam ele da banheira, aí ele todo molhado ali com aquela bata, e o pastor diz para ele: você está salvo. Irmãos, a pergunta é: será que tem como um psicopata ser salvo? Porque diz a ciência, o pessoal que estuda a mente, e eu sei disso, tá? Que eles são incapazes de se arrepender. Pelo um fator orgânico que eles têm. Um defeito no cérebro. E aí? Vamos comentar isso depois. Gostou do vídeo? Marque seu joinha se eu gostei. Se inscreva no canal, caso você não é inscrito. Compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo. E vai lá se inscrever no nosso canal de oração, de devocional. O link está aqui nas descrições. Eu aguardo você então em um próximo vídeo. Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração.